É tipo assim, se você não falar exatamente o que eu quero, eu vou te mandar prender. Um rascunho em discussão no gabinete de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, prevê sanções a outros ministros do Supremo Tribunal Federal, dependendo da reação institucional. Além do já cotado Alexandre de Moraes, aparecem lá na listinha de Rubio nomes como o procurador-geral Paulo Gonet, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o decano Gilmar Mendes, além de delegados da Polícia Federal e parentes desses personagens. Sanções baseadas na Lei Magnitsky podem bloquear contas e serviços financeiros mundialmente, o que torna essa lei apelidada de pena de morte financeira. A cronologia de inclusão de outros brasileiros vai depender do cálculo político de Washington após a reação às primeiras sanções. Uma dúvida: será que a estratégia seria orquestrada em fases para, de repente, descartar ou desgastar o Supremo e forçar aí um recuo no julgamento contra Jair Bolsonaro, cuja previsão é condenação? Eu lanço essa dúvida para os meus bradocers, começando por Fabiana Barroso. Olha, Serrão, eu ainda não consigo enxergar essa possibilidade, porque a gente não viu nem assim um tiquinho, uma fresta, né, de recuo do Supremo ou de autocontenção, até para olhar pelo bem deles mesmos. Eles não enxergaram, eles estão, né, trucando o tempo inteiro. Só que não sei se todo mundo conhece o jogo de truco, mas quem tem o Zap é quem vence. E eu só acho, que quem está com o Zap é, né, o governo americano. Então, a gente viu, né, bastante... O ministro Alexandre de Moraes não está normal, está exaltado. Eu sei, eu sempre falo isso porque eu assisto os julgamentos, e se não, porque não nos deixaram, né? Esse é um dos grandes problemas. Mas tudo que é retratado pela mídia, que é permitida, né, de acompanhar, ele passou da medida. Hoje, né, ameaçar uma testemunha é tipo assim, se você não falar exatamente o que eu quero, eu vou te mandar prender, né? E se você falar que coisas óbvias, que você como testemunha tem liberdade, né, da palavra, eu vou dizer que isso é um desacato à autoridade, né? Assim, é tão Brasil atual, né? Tão assim, é moda da Janja que recomendou isso, né? Que disse aí também... Ai, é maravilhoso essa censura chinesa. O que tem demais as pessoas deixarem de falar o que pensam? Ainda mais em juízo, gente. Em juízo, sabe que tem um negocinho chamado contraditório, que é justamente para sanar as dúvidas processuais e para que se aplique a justiça. Se você manda uma testemunha responder com sim ou não, já era, não é mesmo? Nem na justiça do trabalho, Serrão, que juiz tem zero paciência e que ele fica, né, vamos fazer logo essa audiência porque ele tem marcado de 5 minutos e é verdade, ele não fica com sim ou não, sim ou não, sim ou não. Não fica, gente. Então, tá complicado esse Brasil de meu Deus aí, mas tá todo mundo aguardando essa lista de sanção. Eu acho que tá rolando até bolão nos grupos. Dácio Bracarense, tem uma estratégia montada para beneficiar Bolsonaro nessa história? Ou, na verdade, os americanos estão agindo em função de denúncias que receberam e da sua legalidade? O que você acha? Pois é, como conservador, eu deveria dizer que existe uma estratégia para beneficiar o Bolsonaro, para poder salvar o Bolsonaro de uma prisão, para poder defender o campo conservador no Brasil. Só que existe um pouco de romantismo nessa tese. Existe uma visão, talvez, política, eleitoral nessa tese. O que a gente tem é uma democracia, a democracia mais antiga das Américas, uma democracia que ela é sólida, pujante e que não aceita o patrocínio ao terrorismo, não aceita que esse terrorismo entre no seu país por qualquer meio, que reconhece em outros países ameaças. E, obviamente, hoje, o Brasil não é um país respeitado do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista da democracia, da liberdade de expressão, e, inclusive, é um país que sofre de uma certa má fama por conta da leniência que trata grupos terroristas de diversos matizes.
na nossa tríplice fronteira no sul do país, tem registros de atividades de organizações criminosas e terroristas que atuam pelo mundo inteiro, sobretudo organizações do Oriente Médio, e no eixo Rio-São Paulo tivemos no mínimo 2 organizações narcoterroristas que se espalharam pelo país inteiro e hoje exportam traficantes mundo afora. Inclusive, existem iniciados de uma dessas organizações em solo americano. E quando os Estados Unidos, seu sistema de inteligência, observa que a institucionalidade brasileira está preocupada em prender uma manicure que escreveu com um batom numa estátua, veja só, que sai com água de chuva, né, que está preocupada em calar, perseguir, prender jornalistas que podem denunciar esses absurdos, enquanto criminosos, traficantes, terroristas ficam soltos, alguns deles até participando da vida pública, patrocinando ou não ações políticas, obviamente esse país precisa se defender. Portanto, é um ato da democracia americana. E nós aqui não temos direito algum de impedir que os americanos se defendam. Uma lei sancionada por Barack Obama. Portanto, uma lei absolutamente insuspeita, apoiada tanto por democratas quanto por republicanos. É sempre bom lembrar disso. Sendo assim, não é uma lei que vai ser aplicada para ajudar o Bolsonaro. Não. É uma lei que vai ser aplicada para restaurar e garantir a democracia americana. Uma lei de defesa, uma lei que impede que criminosos pisem naquele país. E sim, infelizmente, o Brasil tem criminosos que estão no poder. O delegado da Polícia Federal, Fábio Chor, entrou também na mira de sanções americanas baseadas na Lei Magnitsky por violação de direitos humanos. Essa é a previsão e expectativa. Fontes relataram às autoridades americanas que Chor colaborou para a perseguição política no Brasil como delegado responsável pelas investigações do suposto golpe para a tomada do poder. A Casa Branca aguarda parecer do Departamento do Tesouro sobre impactos econômicos dessas sanções, etapa formal exigida pela lei. O processo está avançado, com análise de provas e depoimentos de testemunhas, com conclusão prevista para o segundo semestre desse ano. A lei Magnitsky já foi aplicada mundialmente contra violadores de direitos humanos, incluindo autoridades da Nicarágua por fraude eleitoral. E agora pode chegar ao campo Tupiniquim. O que você tem de novidade para a gente sobre isso, meu caro Davi Agape? Bom, é importante deixar bem destacado para os nossos ouvintes que todo esse caso, toda essa investigação vem desde daqueles inquéritos ilegais, né, inquéritos fake news, inquéritos das milícias digitais, esses inquéritos que a gente investigou no Instituto do Marco Antônio Costa, o Superman, demonstrando que essa investigação não é para salvar a democracia, nunca foi. Ela é uma investigação, ela é uma sequência de investigações para blindar os ministros da Suprema Corte e outros tribunais superiores de investigações e do escrutínio da sociedade. Então a gente percebe que uma ala da Polícia Federal ela foi cooptada por esses interesses. E ela tem direcionado esses inquéritos contra pessoas, militantes, políticos e qualquer pessoa que se reconheça no espectro à direita, o espectro político à direita. O delegado Fábio Chor, ele é um dos principais personagens desses inquéritos. Ele comanda e ele direciona essas investigações. O bloqueio do X, nós vimos no ano passado, após as nossas revelações do Twitter Files, em grande parte ocorreu por conta das críticas que eram feitas ao delegado Chor. Exemplo, nós temos aquela investigação, aquele fato, né, que ele narra, que ele foi ameaçado, que ele recebeu ameaça o caso do macaquinho, né? Então colocaram um macaquinho de pelúcia no carro dele e ele disse que aquilo era uma ameaça de morte e, portanto, que precisavam ser censuradas pessoas, diversas pessoas que ele acusava de ameaçá-lo. E ele não disse quem foi, até hoje ninguém sabe quem fez. E colocou aquele macaquinho, qual o motivo ou o que tinha por trás desse caso. O fato é que
conta disso, o X, né, o antigo Twitter, ficou bloqueado por cerca de um mês. O ministro Alexandre de Moraes exigia que o X enviasse dado daquelas pessoas que criticavam o trabalho do Shor. Você vê também o próprio deputado federal Marcel Van Hatten, que foi incluído nesses inquéritos, nessas investigações, também por criticar o trabalho do Shor no plenário da Câmara. Então, Marreta. A Marreta vai cantar realmente nessa lei Magnitsky? Você está certo disso? Olha, todo mundo sabe que a marreta é de plástico, né? Eu espero que a lei realmente consiga, essa lei americana consiga ter efeito, né? Tomara, é o que nós torcemos. Por quê? Porque quando nós vemos um país como o Brasil, né, onde toda hora há uma interferência de um determinado poder sobre o executivo, sobre o legislativo, que começa a restringir o direito individual de cada um, a liberdade de expressão, com pretexto de combater desinformação. O Davi estava falando aí, e eu já me lembrei, se um delegado da Polícia Federal não consegue identificar quem é que colocou um macaquinho numa suposta ameaça, chega a até ser ridículo. Os caras conseguem descobrir coisas infinitamente difíceis e não vão conseguir, não tem câmera na rua onde estava, ou no estacionamento. Essa história para boi dormir. O que eu entendo é que o delegado, né, ele tem que ser, sim, punido, porque ele recebe uma ordem, ele tem conhecimento, e ele sabe que a ordem é fictícia, ilegal, que é uma ordem que não deveria ser cumprida. E se ele está cumprindo, ele está dizendo sim, eu concordo com isso, está aparelhando também a sua instituição, que é a PF. E esse tipo de grupo que é formado aí, se não for punido, não vai retroceder. Nós esperamos que realmente a comunidade internacional possa se despertar, porque o Brasil precisa ser protegido por esta situação que está recebendo aí, que é o abuso do poder. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo hoje de falar com qualquer um que seja magistrado, porque eu não sei se ele vai me olhar diferente, não vai gostar do meu óculos, não vai gostar da minha marreta e vai tentar dizer que eu estou ameaçando. Então, precisa sim que essas sanções aconteçam no Brasil. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.